Podcast Bahia, o podcast mais livre da Bahia. Essa semana a gente está com o Ivan. Ivan, é um prazer receber você aqui. Seja bem-vindo. E o papo dessa semana é para a gente saber de você como surgiu a ideia da empresa que você tem hoje, que você faz parte, a iPace. Seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado. Na verdade, a iPace não nasceu de mim, a ideia. Eu fui incluído depois de um tempo que ela já existia. A iPace começou com nossos outros dois sócios, Alisson e Everton, que um tinha a vontade de ter uma marca própria de roupa e o outro tinha o conhecimento, já que ele foi criado por... A mãe era costureira, ele sempre teve nesse meio, ele já tinha um conhecimento. Então eles alinharam e fizeram a marca iPace. Só que o curioso é que a marca iPace não nasceu como uma marca esportiva. Ah, não? Mas o nome tem conotação esportiva, porque o pace Sim. quer dizer o ritmo de corrida. Entendi. Né? E o I, ele quer dizer eu, o particular. Meu pace, meu ritmo, alguma coisa assim. Então, apesar de ter esse nome, ela não nasceu para ser uma marca esportiva. Então surgiu de uma coisa bem despretensiosa, ia ser uma marca de roupa. Isso, era marca de roupa básica, na verdade quando eles abriram era para ser uma marca de roupa casual, roupa lisa, sem muita estampa, sem nada. Sim. Só nasceu mesmo para atender, igual o Alisson disse, para atender os gostos dele. Porque ele não gostava das roupas que eles encontravam para comprar. Entendi. Então ele, como ele sabia fazer e sabia onde encontrar o tecido que ele queria, ele começou a fazer para ele próprio. Isso e ele começou por volta de quantos anos, você sabe mais ou menos? Eu acredito que a iPace já deve ter uns 4 ou 5 anos, uns 4 anos já de existência. E interessante porque ele começou a fazer as roupas para eles usar e surgiu a ideia de colocar à venda. Isso. Aí começou a colocar à venda e aí foi quando eu entrei, porque... Entrei assim, eu era cliente assíduo da iPace, gostava muito das peças. Sempre tinha as roupas. Isso. E nesse momento ele só vendia roupas masculinas, até então. Não vendia nada de peça feminina. Aí quando começou a pivotar para a parte fitness, aí foi que ele começou a fazer as roupas masculinas, depois veio as peças femininas. Mas assim, eu e Joyce sempre fomos clientes assíduos da iPace. Da iPace, que maravilha. E a partir daí que você tá junto com a empresa, vocês resolveram fazer um evento agora esse ano, que vai ser o primeiro. Eu quero que você conta pra gente um pouco desse evento que vocês vão fazer nesse próximo sábado agora, dia 15. Como é que vai ser, as pessoas que estão te ajudando, como surgiu a ideia de fazer esse evento e para qual público que é destinado esse evento? Isso, a gente está organizando agora, depois que a gente decidiu abrir a nossa loja física, a gente decidiu que tinha que fazer coisas para atrair pessoas para esse mundo. E aí uma das coisas que a gente decidiu fazer foi a corrida, porque a maioria do nosso público-alvo está dentro desse esporte. E a corrida de rua, como eu sempre falo, o limiar de entrada dela é muito baixo. Você só precisa de um tênis, um short e uma camisa para você começar a correr. Você pode começar a correr com um circuito pequeno, pode dar uma volta na rua, pode fazer circuitos mais longos, mas para começar precisa de muita pouca coisa. Então a gente decidiu fazer esse evento para trazer essa cultura para Salobro. Entendi. Então se eu quiser participar ou se eu quiser começar a correr, então eu não preciso fazer o que muitas pessoas colocam na mídia, assim, moço, você precisa de um relógio, Então, para mim, começar no esporte, que é importante todo mundo fazer, eu só preciso de um tênis, de uma bermuda e uma camiseta. Isso. Porque, Ivan, muitas pessoas olham e vê assim, não, mas para mim começar alguma coisa eu preciso ter esse todo aparato para começar o esporte. E na corrida, não. Isso, não. Diferente de outros esportes que eu comparo, a corrida ela tem uma barreira muito baixa de entrada. Para você começar, você não precisa de muita coisa.
A não ser que você queira se profissionalizar, Sim. que você queira ir para outro patamar, aí você pode investir em um tênis melhor, em relógio que marca Sim, que é sua importante. trajetória, seu pace, um óculos que a gente fala óculos baixa pace, essas coisas. Mas para começar, não. Diferente de uma arte marcial, você precisa comprar o kimono, por exemplo, do jiu-jitsu. O futebol você precisa de uma chuteira. Sim. Então, a corrida eu boto como uma barreira muito baixa para começar. É o esporte, na minha visão, o esporte mais democrático que tem para qualquer pessoa praticar. Sim. Apesar de qualquer pessoa poder praticar, a corrida não é para qualquer um, porque tem muitos desafios. E o desafio maior da corrida não é você se desafiar com outra pessoa, é você se desafiar a si mesmo, entendeu? É você e você mesmo. Isso. O bom desse evento da corrida, e aí eu posso passar aqui só uma ponta, 10% do que é, mas a energia de uma competição, de um evento desse de corrida, é tão boa que só assistindo ou participando de uma para saber. Porque você vê as pessoas aplaudindo o último que chegou, as pessoas aplaudindo cada um que passa pelo portal de largada. Então é surreal, é uma energia surreal. Então é uma comunidade Isso. onde as pessoas se juntam e não importa se você chega em primeiro ou se você chega em último. A energia é a mesma e o companheirismo Exatamente. e a educação é a mesma para todos. Exatamente, é uma comunidade muito unida. E aí o nosso evento é mais para trazer essa cultura para o nosso local, mostrar que tem outros esportes que precisa de um certo apoio, de uma certa visão para ele, porque não dá para ficar só na mesmice. Entendo. Só nos mesmos esportes, apoiando só A mesma coisa. a mesma coisa. E até porque a gente vem de uma nova geração e vem aparecendo novas pessoas com novas ideias e o tradicional, às vezes, você tem que mudar um pouco, né? E para quem apoia o esporte, precisa olhar também para outros esportes que estão surgindo agora, para novos empreendedores como você e a iPace, que está surgindo agora. E eu quero que você fala para a gente um pouco, falando na parte administrativa, quais foram as dificuldades que você enfrenta hoje para você ter a tua empresa. Isso. Hoje a maior dificuldade, querendo ou não, é a conquista de autoridade. Você buscar ser autoridade no ramo. Porque a iPace, ela tem um diferencial que é a nossa proximidade com o nosso público-alvo. Basicamente a gente vive aquilo que a gente prega, né? A gente pratica esporte, não assiduamente como era antes, porque ano passado praticamente todas as corridas eu e minha esposa ia, mas agora esse ano a gente não está tão praticante, mas a gente vive, ainda assim pratica academia todo dia, corre algumas vezes na semana, então a nossa proximidade com o público-alvo acredito que é o maior diferencial. Fora isso, tem a questão da fabricação de nossas peças. Toda a fabricação de nossas peças passa por nossa linha. A gente escolhe o modelo, tecido, corta, costura, estampa, põe na loja, tudo passa por nossa linha de produção. Então, assim, é uma marca própria também, a marca que já está caminhando para ser registrada. Maravilha. Ela já está com o registro Já está encaminhando. Isso, de marca própria. E interessante que a empresa é aqui da nossa cidade. Isso, é aqui, a sede, Você, a loja física e a A fabricação. loja física e a fabricação é aqui na nossa cidade. Tudo aqui, Isso é importante você falar porque as pessoas acham que toda empresa é terceirizada, né? Isso. Toda a sua matéria-prima, os seus produtos de venda, às vezes as pessoas acham que é terceirizada ou colocam outra pessoa ali para fazer e vender e o dono nem ali passa. E Não. você está me mostrando que a iPace não é assim. Não. Para quem quer começar a correr, para quem quer começar um esporte que é necessário a gente fazer, porque né, nosso corpo não foi feito para ficar parado. E a Space tem todo o suporte para quem quer começar na corrida. Isso, na corrida, na academia. Agora a gente descobriu também que uma das nossas peças serve também para
proteção em jiu-jitsu. Que legal. Que é a Aquela nossa segunda manual. pele? Isso, Segunda isso, pele. Isso. Que legal. O pessoal começou a buscar muito lá também porque eles falaram que serve muito para jiu-jitsu. Então, assim, a gente é uma marca realmente esportiva para todos os esportes. Só que, querendo ou não, a nossa paixão é a corrida. Maravilha. E com isso daí, a tua marca sendo dessa forma, abre mais para frente, a longo prazo, para novos esportes também relacionados que vai ter o uso da roupa, né? Então, é muito importante isso que você está dizendo para a gente, porque vocês vivem isso, né? Se procurar para você, para tua esposa, quem conhece você sabe que vocês vivem o que vocês falam, é visível. Então, para quem vai começar, porque hoje em dia as pessoas procuram muito ter uma visão das pessoas muito superficial. Isso. E às vezes não... Mas assim, será que Ivan faz isso mesmo? Deixa eu olhar aqui. E você e tua esposa pratica, vivencia e usa o produto. Isso é muito bom. E você como empreendedor, o que você espera para melhorar um pouco mais na divulgação da tua empresa? Hoje a gente tem um esforço muito grande nessa questão de não só divulgar as nossas peças, mas também colocá-las em um ambiente que é para elas estarem, vamos dizer assim. Certo. Então, todo dia que eu vou para academia, eu sempre vou com a peça da iPace. Eu vou trajado com meia, short e camisa da iPace. Para o pessoal começar a olhar, começar a se interessar, começar a ter o interesse de perguntar que marca é essa, de onde é que ela é, de onde é que ela vem, quem são os responsáveis pela marca. Certo. E aí a gente começou a fazer várias parcerias com academias, com atletas, para divulgarem a marca. E, querendo ou não, esse é o nosso maior desafio, que é, como eu falei antes, que é a conquista de autoridade. É encaixar na cabeça do nosso consumidor que a marca ela serve para todos os esportes, principalmente para a corrida. Sim. E que a marca é regional, que a marca é uma coisa que você está muito próximo. Então, a fabricação é aqui, a loja física é aqui, não querendo que a gente fique assim para sempre, né? Quer expandir. Isso. A gente tem vários projetos para... É o sonho de todo empreendedor, né? Exatamente. Ter várias... Mas, como você falou, tem vários empecilhos no meio do caminho. Mas vai vencer. Eu vejo que vocês... A juventude empreendedora hoje, ela tem uma visão muito aberta a ver quais são os próximos passos e também tem uma visão de futuro, e isso é importante. Você tendo a tua empresa aqui na nossa cidade, talvez muitas pessoas não sabiam disso, e através agora do Cast Bahia, do nosso podcast, vai estar sabendo da tua empresa aqui. E eu quero que você fale agora, Ivan, do evento que vai ter nesse próximo sábado, como é que vai ser, para onde é que o pessoal vai correr, você tem apoio, quem são as pessoas que estão te ajudando, como é que vai ser? Me explica aí. O evento, a gente tem uma expectativa aí de um pouco mais de 200 atletas. É mesmo? Um pouco mais de 200 atletas. E assim, um evento que contou com a parceria de muita gente, principalmente aqui de Salobro. Eu fiquei impressionado com o quanto o pessoal daqui abraçou a ideia de fazer. Apesar de não ser a primeira corrida que já aconteceu aqui, a gente já fez uma que foi Joyce que organizou, Sim. que não foi uma corrida de rua, mas foi um desafio, foi um empurrão, foi para mostrar dar como se fala, um gostinho de como é a corrida de rua. Como é que é? Isso. Ali foi o pontapé inicial. Foi o pontapé Foi inicial. o ano passado, não foi? Foi o ano passado, isso. Ano passado eu participei. E aí foi uma das coisas decisivas também, porque só naquele evento a gente conseguiu vender 40 peças da iPace. Que legal. Só naquele evento. Pessoas que não conheciam a marca, que não conhecia a marca, a gente passou a conhecer através daquele evento. De uma peça só, a gente conseguiu vender 40 peças. Maravilha. Que é a nossa camisa verde fluorescente, que é basicamente essa que tem até hoje aí na... Você falando de verde fluorescente, me veio aqui também, porque a gente vê muitas pessoas caminhando e correndo aqui na nossa cidade, e é muito perigoso às vezes, o pessoal caminha à tardezinha. Qual
a cor que tem que ter para você caminhar aqui na rua? Não é critério. Na verdade é gosto de cada um. Certo. Eu é porque eu gosto de combinar. Então eu tenho uma camisa laranja com um sapato laranja, camisa verde com um sapato verde. Entendi. É questão de combinar. Não é critério você ter, mas querendo ou não lhe ajuda. A cor vibrante lhe ajuda nessa questão das corridas que começam cedo, né? Ou na madrugada, Sim. ou à noite. Ela lhe ajuda. Entendi. E a corrida sábado começa que hora? Ó, Vai ter alguém para dar o aquecimento ali? Como é que Isso. vai ser? Eu vou passar o cronograma. A corrida vai começar, a concentração 6 horas, vai ser aqui na Júlio Carneiro. A concentração vai começar aqui na 6 loja horas da manhã. 6 horas da manhã. Às 6h45 a gente vai ter um aquecimento com o Marcos Neiva, que é Sim. personal trainer. Ele também deu um apoio muito grande pra gente. Que legal. Nesse evento. Logo após vai ter a largada dos 5 e dos 10 quilômetros. Vai largar da Júlio Carneiro mesmo? Isso, daqui. Certo. Daqui da Júlio Carneiro. Para quem não conhece, gente, que vocês estão ouvindo e vendo a gente, a Júlio Carneiro é a Rua do Comércio aqui em Salobro. Isso, é a rua principal do comércio aqui. Isso. É onde está a loja da iPace. Bem na esquina. Bem na esquina. Maravilha. E aí o trajeto vai pegar um pedaço da avenida até a ladeira, depois retorna, sobe pelo fundo da rua aqui. É um percurso de 5 e 10 quilômetros. Ah, então tem dois tipos de percurso que a pessoa pode fazer. No caso o percurso é o mesmo, Certo. só que aí... A distância. Isso, Aí o Entendi. que muda é a distância. A pessoa que vai fazer 5 quilômetros, ela faz o percurso uma vez, e a pessoa que vai fazer os 10, ela faz 2. Entendi. Faz o mesmo percurso uma vez e quem tiver preparado faz 2. Isso. Ivan, e se a pessoa que está vendo a gente aqui, tiver um filho e quer participar também, tem como participar? Hoje a gente também vai ter a corrida infantil, 600 metros. Que legal! 600 metros em linha reta, mas para tentar incentivar também as crianças a entrarem nesse meio. E acredito eu que a gente já tem também umas 20 a 30 crianças também já. Então você já tem aí quase 20 crianças. Quase 20 E crianças. tem uma idade mínima para começar? Se eu quiser colocar a Júlia ali com 2 anos para correr? Pode colocar. Porque ela corre a casa inteira. Se ela aguentar os 600 metros, pode colocar. Não tem muito critério para participar, a não ser o limite máximo do que é dos 12 anos, né? Porque crianças a partir A dos 12 criança anos, até 12 anos, né? Isso, crianças até 12 anos. Se ela Entendi. quiser participar dos 5 quilômetros com 10 anos de idade, ela pode Ela participar. pode também. Pode participar, se ela aguentar e o pai também for responsável nessa questão. Mas é muito bonito de se ver, assim, a gente vai em muitas corridas fora daqui, a gente vê muitas crianças correndo 5 quilômetros, Sim. 10 quilômetros. Eu já vi uma criança também correr os 21 quilômetros. É mesmo? E é muito bonitinho de se ver, assim, a corrida infantil. Eu acredito que sim, que vai ser bem feito. As pessoas que vão participar já devem estar. Não vê a hora, né, de chegar o dia para participar. Você, como organizador do evento, quem mais está com você ajudando, te dando um suporte para você fazer esse evento? Bom, fora os sócios da marca, né? Que sou eu, Joyce, Stephanie, Alisson, Everton e Ana, que esses dois são de Salvador. Certo. Fora esse, tem todos os nossos patrocinadores que nos apoiaram. Tem o Marcos Neiva, que vai ficar por conta do aquecimento. Tem Ricardo Ramalho, que vai ficar por conta da dança no pós-corrida. Ele também deu muito apoio pra gente. Tem nosso atleta, Mike, que é de Gameleira. Ele foi quem nos indicou os principais contatos, com quem conversar, com quem tirar as dúvidas. Isso é importante, né? Porque você cria um círculo de pessoas e colaboradores onde você consegue fazer um evento dessa magnitude que você está fazendo junto com os colaboradores. Eu falo assim, que as pessoas não fazem nada sozinho. Sempre tem alguém por trás, sempre tem as pessoas. Às vezes só o que aparece para vocês é só uma pessoa, mas não, tem tantas outras por trás para fazer a iPace One
a primeira edição que vai acontecer nesse sábado, 6 horas da manhã. Exato. Outra coisa, e quem são os colaboradores, os patrocinadores do teu evento que vai ter agora nesse sábado? A gente buscou a maioria dos patrocinadores aqui de Salobro mesmo. Salobro apoia muito o esporte, né? Salobro Ajuda apoia bastante. muito. É o que eu falei, eu fiquei até impressionado com o tamanho da abertura que o pessoal deu. E tem pessoas que correm, que patrocinou, e tem pessoas que não correm, que também patrocinou. Eu acredito. Exatamente. Nossos patrocinadores são RD Acartonados, Jonathan Dantas, Prótese Capilar, Shop Burger, Tauro Centro de Treinamento, Mercadinho de Casa, Nosso Consignado, Revitar, Multiutilidades, Dizão Motos, João de Barro, Andrade Irrigações, Van Shoes, que é uma loja em Salvador. Em Salvador, que legal. Isso. Van Celulares, Corpus Fit, Doutora Ana Paula Carmo, Farma Fábio, Divi Forro, Caitlin Beatriz, Almeida Pisos e Revestimentos, Grupo Pais e Filhos, Açougue Boi Nobre, Nani Açaí, Samila Martins, Café Salobro e Lucas Rodrigues Contabilidade. E quando a gente foi fazer as primeiras reuniões para organizar, eu falei, vamos colocar para os patrocinadores um kit. Quando a pessoa patrocina, ela já ganha um kit de participação. Entendi. E o que eu acho mais interessante é que, ao você patrocinar, você já é incentivado a participar. Que você ganha um kit para você participar. Isso. E você, como patrocinador, poxa, eu tenho que ir lá. Exato. Né? Você fica naquela, você ganha para você participar de algo, e eu acho que você fica, não obrigado, mas prestigiar o evento. Né? Tanto você patrocinou financeiramente e quem vai tá lá, eu acho que vai estar bem satisfeito. Tomara que um dia não tenha muito sol. É o que a gente torce. Nesse dia, né, que a gente está vivendo alguns dias com muito calor intenso. Para participar do evento, a pessoa que vai participar, que já corre, ela já sabe. Mas, por exemplo, eu vou participar a primeira vez. Qual é a dica que você me dá? A dica que eu dou Eu não corro, viu? É treinar alguns dias antes. Treinar alguns dias antes. Isso. Como a gente já está na semana da corrida, então não tem muito o que fazer. Corre um dia, faz o percurso, mas há uns 15 dias atrás a gente fez o nosso treinão de reconhecimento. Eu vi aí na rua. Onde a gente chamou a maioria das pessoas que queriam tentar correr e todos conseguiram terminar, apesar daqueles que demoraram um pouco mais, mas não desistiram, todos conseguiram terminar. E é isso, treinar uns dias antes, tentar conhecer o percurso, porque tem alguns pontos que realmente são difíceis, uma subida... Tem uma subidinha, né? Tem uma subida... Subidinha é modo de falar, né? Tem um subidão. Modo de falar. Tem uma ladeira bem rigorosa mesmo. Mas é isso, a dica é treinar alguns dias antes. Preparar a questão da alimentação, não vai inventar nada de não posso comer uma feijoada na sexta-feira, não. Não é bom, não. Não é bom. Não é bom, não. Certo. Não, se você não tem costume de tomar uma suplementação, você não inventa de tomar no dia da corrida, porque pode... a gente pode passar mal. Isso, pode dar errado. Entendi. E se, por exemplo, tomara que não venha acontecer, eu vou correr e eu passo mal lá na hora, tem um suporte, tem toda uma estrutura? A gente tem um suporte, a gente conseguiu, vai colocar uma enfermeira para os primeiros socorros e com o apoio da prefeitura a gente conseguiu também uma ambulância que vai estar à disposição. Isso é importante. No local. E fora isso, a segurança também. Né? O fechamento das ruas estratégicas. A Guarda Municipal vai estar junto com vocês. A presença da Polícia Militar. A gente conseguiu isso tudo com o apoio da Prefeitura. Então, você que vai vir participar do evento e-Pace Run 2025, não se preocupe, vai estar tudo organizado, 6 horas da manhã, vai ser num sábado, aqui tudo fechado, feriado. Né, Ivan? Aqui não funciona no sábado, para quem não conhece. Para você que já mora aqui, você sabe que a rua é toda sua. Então você venha participar no evento, venha tranquilo, tem todo o suporte. você for igual eu, passar mal na hora, vai ter um suporte ali, tem toda a segurança para você, corredor da e-Pace Run 25, tá bom? Ivan, aqui pra gente
fechar esse nosso bate-papo, eu quero que você dá um recado para quem vai começar a empreender, para quem já está empreendendo e para quem está com dificuldade de empreender e para as pessoas que vão participar do teu evento no sábado. Bom, a mensagem principal é você persistir naquilo que você acredita. Nem todo negócio, quando começa, ele se mostra promissor, mas de acordo com você for fazendo o que deve ser feito de maneira correta, com honestidade, pode ter certeza que um dia vai chegar. Perrengue todo mundo vai passar. Passa. Todo mundo passa. Dificuldade vai ter, todo mundo. A gente mesmo sabe da ansiedade que a gente está passando para organizar esse evento, porque é uma coisa nova para a gente. A marca ainda assim é uma novidade para a gente. Então é isso, é persistir para passar pelas dificuldades. Não é fácil. Tem vários dias que você perde o sono. Suas expectativas vão ser quebradas no início e é isso, é persistência, fazer tudo correto, tentar buscar o máximo de conhecimento, buscar o máximo de pessoas que podem lhe ajudar também, como você falou. É importante, né? Como você falou, ninguém faz nada sozinho. Não consegue. Então é isso, eu acredito que você abraçar a humildade que você não sabe de tudo e ir atrás de quem pode lhe ajudar. E foi isso que os fundadores da iPace fez. Quando eles viram que não conseguia fazer tudo sozinho, eles abriram espaço para a entrada de mais sócios que podiam trazer uma visão diferente para a loja, para a marca. Geralmente nos eventos que tem de corrida tem premiação com medalha, às vezes até em dinheiro. Nessa sua também vai ter? Isso, a nossa também vai ter. Para cada pessoa que completar o percurso, vai ter a medalha, né? Para cada um que for participar, para cada tem uma medalha. Completar o percurso, a pessoa que passou do portal de chegada, ela ganha uma medalha. Legal. Como uma forma de simbolizar o que ela venceu. Ela mesma. Entendi. E para os atletas que correm pelo pódio, a gente vai ter também a premiação. Para os 5 primeiros colocados, né, masculino e feminino, dos 5 e 10 km a gente vai ter premiação em dinheiro. Vai ser um total de quase R$5.000 de premiação. Que maravilha! Que vai ter no nosso evento. Que legal, muito bom. Eu quero te agradecer aqui, o teu tempo, que eu sei que é corrido, que tudo de bom aconteça no teu evento, que você tenha sucesso nesse evento, que venha fazer outros também com o evento. E o Cash Bahia está aqui à disposição. Sempre que você precisar. Eu que agradeço pelo convite, por abrir essa porta para a gente divulgar o nosso evento e incentivar as pessoas a praticarem mais, a buscar mais alinhar o esporte com o empreendedorismo também, porque, querendo ou não, o esporte é a linha de abertura para alinhar uma rotina que é importante para o empreendedor. Então, e agradecer também a cada um dos nossos patrocinadores do evento. Sem vocês isso não aconteceria de forma alguma. E é isso. Eu agradeço aqui o Cash Bahia por nos dar essa oportunidade. Tem um Instagram da loja? Tem. Depois a nossa produção vai pôr também lá, mas fala pra gente. @ipace_run. Pronto. Então você segue lá a loja, vê os produtos. Se você quiser ir até a loja, ela está localizada aqui em Salobro, na rua Júlio Carneira, bem na chegada, na esquina, tá bom? Bem bonita a loja lá, você pode ir lá, falar com o pessoal que tá lá, né, Ivan? Posso. Também falar, Neguinha Confecções, que tem esse relógio Oriente aqui, tantos outros lá, outras coisas para você, moda masculina, moda feminina, você pode estar indo lá, Neguinha Confecções. Ela está aberta lá de segunda a sábado até meio-dia, tá bom? Você pode encontrar esse Oriente aqui, compra, você pode parcelar no cartão, moda masculina, moda feminina, aqui na Júlio Carneiro, aqui em Salobro, tá bom? Nosso também colaborador, Pizzaria Antilhetos, nós estamos localizados no Recife, a 6 km aqui de Salobro, tá bom? Funcionamos lá sexta, sábado e domingo, a melhor pizza você encontra lá
um ambiente familiar, agradável. Eu e minha família tá lá te esperando na Pizzaria Antilhetos, lá no quiosque do Eltão, no Recife, bem pertinho aqui de Salobro, tá bom? Se tua chave quebrou no portão igual a minha, venha aqui em Messias, faz aqui a sua cópia da chave, ele faz qualquer tipo de chave, ele faz. Carro, moto, portão, porta, faz tudo, tá bom? Vai lá no Messias, cópia de chave é com ele, tá bom? Quero aqui tá encerrando o nosso bate-papo com o Ivan. Muito bom ter você aqui. Valeu. Deus abençoe. Muito obrigado. Tudo de bom pra você. E é isso aí, galera. Nosso podcast finaliza por aqui. Cast Bahia, o podcast mais livre da Bahia. Tá bom? Até semana que vem.